Saudações a todos, paz e graça. Vamos falar mais uma vez sobre o perdão, porque nunca é demais nós nos lembrarmos de estender o perdão aqui para este equívoco, este sonho que estamos sonhando. E é a partir do perdão, da extensão do perdão, sincero, claro, verdadeiro, da escolha de realmente se perdoar por ter acreditado nessa ilusão de separação, que vai desfazer as ilusões e vai nos ajudar a voltar para casa. E como eu já disse em outros áudios, as nossas aulas atualmente do Trovejar são sobre o perdão, porque existe um capítulo dentro do Trovejar que é como nós perdoamos. E nada mais convidativo falar a respeito do perdão junto com o Curso em Milagres, o Desaparecimento do Universo, que também tem um capítulo sobre o perdão, e Joe Dispenza também traz a sua versão aí sobre o perdão, voltado mais para a questão da física quântica, do campo quântico, como é que funciona quando nós estamos resistentes a liberar o perdão e o que acontece nesse momento da resistência à verdade, que é difícil muitas vezes a gente realmente estender o perdão por causa de alguns traumas, algumas emoções muito fortes do passado, porque tudo aqui é passado, E existe sim, é uma situação normal de ter essa resistência, porque a mente condicionada aqui ela é muito antiga, é muito profunda. E como diz o próprio Curso em Milagres, a extensão do perdão, a prática do perdão, ela é gradual e ela é silenciosa. Então, nós não devemos nos cobrar de realizar essa liberação instantânea, embora exista um paradoxo, porque milagres existem e eu já experimentei esse lugar de liberação instantânea, mas tá tudo bem se precisar levar aí algum tempo para desfazer essa ilusão. E Jesus, ele, como diz no curso, paciência infinita invoca amor infinito. Então eles estão fora do tempo e espaço, não estão dentro do sonho, então não tem problema se para nós às vezes é necessário dias, meses, às vezes até anos para fazer um processo como esse, Então eu vou começar a falar aqui um pouco sobre o Joe Dispenza, que é muito interessante a visão dele, e eu acredito que não seja só uma visão, porque ele, com os seus eventos, as suas práticas de meditação ali e de transformação do campo, a partir da liberação e da transformação das emoções, as pessoas conseguem ter uma experiência significativa, de mudança de padrão vibratório e de frequência, Então, uma das coisas que ele fala num dos seus vídeos, que é muito interessante, é que essas emoções que são do passado, que nos prendem a conflitos, com pessoas, claro, sempre com alguém, sempre com algum personagem, essas emoções elas vão criando a nossa realidade atual. Então, digamos que nós estamos presos ao passado, Nós estamos reproduzindo a nossa realidade atual baseada num passado, numa emoção passada. Então, cada vez ainda que eu escolho ficar nessa dor, nessa emoção do passado, eu tenho mais do mesmo, Então, eu não tenho um fluxo de vida de abundância. Não estamos falando só material, mas de abundância, de harmonia, de paz, de alegria, de felicidade, Porque eu ainda estou numa resistência constante de fazer essa liberação. É como diz o Desaparecimento do Universo, é natural que aqui exista uma resistência à verdade. Então eu ainda quero olhar para a mentira, Porque ainda preciso culpar alguém
e quero punir esse alguém por acreditar que esse alguém me machucou, me magoou. Então, a gente não nega essas emoções, elas estão ali rodando, estão presentes. Essa não é a meta, né? Ignorar, negar, porque também seria uma estupidez, porque fica no inconsciente e só vai postergar um gatilho aí futuro, onde ela vai ser reproduzida de alguma forma, né? E o curso também fala disso, que a negação é uma bobagem, né? A gente não nega o mundo, a gente olha para ele no sentido de que ele é uma ilusão, sim, não é real, mas temos que aproveitar todas as oportunidades que ele nos dá, nos oferece para perdoar e através disso voltar para casa, né? Então vamos falar um pouco também de uns trechos aqui do Desaparecimento do Universo, que é justamente isso, né? Não lute contra o mundo, é igual o Joel fala, né? Não resistais ao mal. Não precisa batalhar, não precisa lutar contra esse lugar, vamos colocar assim. A gente apenas observa, né, sem luta, reconhecendo, né, que existe ali uma ilusão, e assim a gente não dá poder para o erro, né? Porque é impessoal. E por que é impessoal? Porque é uma questão de ego, né? Nós estamos identificados com algo que não existe, que é apenas um sistema de pensamento. E a ideia é sair desse sistema de pensamento e ir para a mente de Deus, né? Que é os pensamentos de Deus. Então, Joy diz o seguinte, que esses conflitos, essas emoções são disparadas, elas acabam enrijecendo os circuitos neurais. E quando enrijece, você não faz troca, então você não cria novas sinapses, né? E aí você deixa de fazer a troca e criar uma nova realidade. E essas emoções, elas vão diretamente para o corpo, porque como pensamentos e emoções são concretos, não são abstratos, são energia, elas precisam ser direcionadas. Então é por isso que a gente manifesta, né, doenças, manifesta muitos conflitos no campo da forma, né, por exemplo, acidentes, as coisas não fluem, tem sempre alguma coisa emperrando em qualquer área da vida. Então, essas emoções, elas vão moldando aqui o nosso universo externo. E mais do que isso, né? Quando existe esse trauma do passado, e essa dor e essa emoção, ela está ali presente, às vezes consciente, né? Porque eu lembro, né? O espírito, ele é muito... como que eu vou dizer? Não vou dizer inteligente, mas ele é sábio, porque ele joga ali a história para que a gente olhe para ela e faça ali o perdão, né? Então, não é por acaso que vem na mente certas histórias, às vezes muito antigas, 10 anos, 20 anos, do nada. As pessoas falam, oh, do nada apareceu essa história aqui. Não é do nada, né? O espírito, ele joga, né? A alma mostra para você ali o que precisa ser liberado. Então, essa dor, essa emoção negativa, né? Sobre o evento, sobre o trauma, que fica no nosso inconsciente e algumas no subconsciente, será a partir desse lugar que eu vou observar o mundo e eu vou ver através dessa lente o mundo, as pessoas, né? E aí a gente chama isso da mente condicionada. Condicionou a mente através dessas crenças aí de traumas e tal. E aí eu vou olhar para todo mundo a partir dessa lente. Então eu vou ver ataque no mundo, eu vou ver todo mundo como um traidor, como um mentiroso, ou que eu vou estar sempre à mercê de alguém que vai me magoar, vai me machucar. E aí o medo já se instalou. E medo aqui, pelo curso, é ataque, né? Então,
eu não vou confiar mais em ninguém, vou ter uma dificuldade de me relacionar, vou ter problemas, claro, com dinheiro, com prosperidade, com relacionamentos, e vou projetar no corpo também como ataque, né? Porque precisa ter um escape aí de punir com doenças. Então o perdão, ele tem essa função primordial, que é de se libertar e libertar o outro daquilo que não aconteceu de fato, mas a mente, ela faz a gente acreditar que aquilo foi real. E aí, mais uma vez, é um paradoxo. A gente não nega, mas a gente procura aqui, através do Espírito, fazer a liberação nossa, estendendo o perdão primeiro para nós, para os nossos equívocos, né, dos pensamentos aí que acreditamos, né, de ataque, né, que gerou medo, raiva, e pedir aí as liberação de culpa e até mesmo de acordo que nós fizemos aí com esses personagens para que isso acontecesse, né, que esses acordos secretos, né, de punição que nós fazemos junto com outros irmãos. E aí é onde a gente começa a fazer as escolhas consciente agora, todos os dias, como diz Joel, né? Amanheço perdoando e vou dormir perdoando, e sem me preocupar de que sou eu que tenho que fazer aqui alguma coisa. Na verdade, precisa haver uma atitude sincera e uma escolha sincera de estender esse perdão, e ele precisa ser feito diariamente. É uma lembrança, né, da minha invulnerabilidade, impecabilidade e do irmão também. Começar a ver o Cristo no outro, começar a ver a inocência do outro, e ela precisa ser na sua totalidade. E essa escolha sincera de estender aí o perdão, de desfazer essa ilusão, porque, como diz o Desaparecimento do Universo, o perdão, ele encurta vidas, né? E vai nos ajudando a acordar aqui do sonho gradualmente, né? E levando isso para o Curso em Milagres novamente, tem o exercício que se chama O Amor Não Guarda Mágoas, né? Que é justamente sobre isso, né? Porque o que é realmente o amor? O amor é Deus. Então Deus nunca nos puniu, nunca puniu ninguém, não existe punição. Então não há por que guardar mágoas de ninguém, nem de si mesmo, né? Ressentimento, porque nós viemos de uma fonte abundante aí de amor, de harmonia, paz, felicidade. Essa é a nossa verdadeira realidade, né? Mas a gente não pode ignorar que desfazer essa mente, descondicionar essa mente não é fácil. Ela exige muita prática, dedicação, comprometimento. É diário isso, não é um dia assim e depois abandona a prática, né? Se realmente a pessoa quer sair do sofrimento, quer mudar a sua realidade, ela precisa ter um comprometimento sincero contigo, né? Consigo mesmo e com Deus, né? Acredito que se trabalhar bastante a devoção e nós colocarmos, não, Deus, eu farei isso por ti, ficará mais fácil, né? Porque aí você está realmente reconhecendo que é só esse lugar que pode desfazer todas as ilusões. E aí, só para fecharmos aqui com um apontamento muito importante do Desaparecimento do Universo, que ele diz o seguinte, né? O principal componente do perdão é: confie no Espírito Santo e escolha a sua força. Ao perdoar as formas e imagens, estamos dizendo que elas não têm efeito sobre nós. E isso nos remete a Joel, né? Quando ele fala do poder do erro, que nós damos poder ao erro e damos poder às imagens e às formas aqui.
E isso nos leva para um lugar de escravidão, de ser refém de algo que é transitório, né? Porque as imagens, as formas são tudo uma projeção de uma mente que está sonhando, né? Então elas de fato não podem ter poder sobre nós. Então, quando eu vou perdoando as imagens que vão surgindo na nossa mente, as formas, imagens, e vamos estendendo esse perdão, eu vou saindo desse lugar aí de dar poder para algo que não existe. E não vamos esquecer que cada resistência ao perdão é uma muleta para não ser feliz, né? Isso é muito, não vou dizer simbólico, mas tá no inconsciente ali, que cada vez que eu tenho uma resistência a me libertar de alguma dor, de não querer soltar alguém, alguma coisa, eu estou afirmando ali que eu ainda quero ficar separado. E isso é uma muleta realmente para que eu não prospere, não tenha felicidade, amor, abundância, né? Então, como diz o curso, é uma escolha. E se você escolher com sinceridade entregar para a força do Espírito Santo desfazer, Ele fará isso por nós, né? Então, como diz Jesus, não tem problema cair. Escolha de novo. Chega amanhã, escolhe de novo, né? E vai escolhendo quantas vezes você achar necessário. E só reconheça que não existem pensamentos privados, né? A onisciência sabe o que passa na nossa mente, sabe o que tem no nosso interior, né? Então, fica aqui mais um apontamento sobre o perdão, que é extremamente importante nos dias de hoje, né? Haja vista o que vem acontecendo no mundo, ao nosso redor, e tudo é um convite para a gente estender o perdão para nós e para os nossos irmãos também. Desejo paz e graça e até a próxima.